palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra os nossos corações, a nossa mente. Ela divide pensamentos. Ela transforma comportamentos. Ela trabalha o nosso caráter. A palavra de Deus, ela nos foi dada para que possamos ouvir a voz do Senhor, nos orientando e nos conduzindo todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus não foi feita para deixar em algum móvel lá na sala aberta em determinada página, como se fosse um amuleto tentando trazer sorte para a nossa vida. Ela só vai fazer efeito na nossa vida quando nós lermos e pedirmos que o Espírito Santo a vivifique em nossos corações. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma mensagem mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós experimentamos a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ela é luz para o nosso caminho, ela é correção para os nossos pecados, para os nossos erros, ela é consolo para os momentos de tristeza, de perda, de frustração. Ela é inspiração para continuarmos quando pensamos que não tem mais jeito para nada. A palavra de Deus é tudo isso. E o salmista, inspirado por Deus, nos dá o Salmo 1 como uma alegria sobre a palavra. É um cântico que nos leva a buscar a palavra do Senhor com gratidão, com satisfação. Quando nós somos impulsionados a ler a Bíblia por pressão e por obrigação, nós não desfrutamos o melhor que ela tem para nós. Agora, quando nós vamos para a palavra, como vamos ao encontro de um amigo, de alguém que nós gostamos de estar, a palavra toca as nossas vidas, ela transforma as nossas vidas, ela realmente nos dá a alegria. E ela fala aqui no Salmo 1 de dois tipos de pessoas. Vamos ler o Salmo? Abre aí o Salmo 1. Eu já falei lá para os homens essa semana, né? É bom quando a gente tem a palavra impressa, tá? Porque a gente não sabe quanto tempo alguém que não tem cabelo vai nos permitir usar o celular como Bíblia, né? Então é melhor a gente ter aí a palavra à mão, onde você pode escrever, pode sublinhar, pode fazer anotações e assim por diante. Diz a palavra: bem-aventurado, ou feliz, ou realizado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está no quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Esse que medita na palavra do Senhor dia e noite terá o que como consequência? Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Agora, o outro tipo de pessoa. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado que o Senhor quer que essa palavra vivifique os nossos corações. E que também isso possa acontecer hoje à noite. No meu coração, no coração dos meus irmãos aqui, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Qual é o seu fundamento? Sobre o que você constrói a sua vida? Toda edificação, como esse prédio aqui, tem fundamento. Senão ele não ficaria em pé. A Bíblia diz em Mateus 7, quando Jesus termina o Sermão do Monte, que tem um tipo de gente que constrói sobre a rocha. E há outro tipo de gente que constrói sobre a areia. Há um fundamento sólido, há um fundamento seguro, há uma base para aqueles que obedecem à palavra do Senhor, e há uma base nada segura. Mesmo quando você finca uma estaca na areia, basta você mexer um pouquinho, ela já solta. Quanto mais querer construir um edifício, uma casa, sem fundamento. Por que Jesus deu essa instrução? Porque desenvolver a nossa vida, ela requer uma base que nos dê edificação, que nos dê crescimento. Muitas vezes, se compararmos a nossa vida cristã, ela parece quase que um serrote, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem uma experiência espiritual muito forte, dali a pouco vem um vento forte, derruba, e aí de novo participa de um evento muito bacana e tal, e aí sobe de novo e acha que agora a vida cristã vai florescer, daí perde um amigo, perde um namoro, estraga alguma outra coisa da vida e ele desce de novo. O que Jesus deseja para a nossa vida é que, ao construirmos sobre a rocha, nós tenhamos um desenvolvimento contínuo de santificação, de vida com o Senhor. O Salmo 1 nos mostra algumas coisas que podem atrapalhar esse crescimento. E ele começa logo no versículo 1. Aquele que não anda no conselho dos ímpios é feliz. Agora, o que eu já vi de crente com inveja de gente pecadora, já viu crente assim? O cara tem um carrão do ano. E olha a vida que leva. Olha a casa que o cara mora. Mas não busca a Deus, não ora, está uma vida toda torta. Já viu um crente falar assim? Posso te apresentar alguns. Inclusive no Salmo 37 tem um ali que registrou isso. Agora,
a Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não vai lá fora buscar orientação, que não se envolve com as coisas desse mundo. Agora tem aqui também uma progressão. Veja que ele diz, ele começa falando: feliz aquele que não anda, aquele que está junto, né, daquele que não é crente, se aconselha com ele, vive com ele e tal, até adquire o linguajar do não crente, está ali fazendo as coisas daquilo que não é de Deus, ele está andando junto. O segundo passo é daquele que se detém no caminho dos ímpios. O que é se deter? Parar. Né? Enquanto ele está andando, ainda tem chance, né, de repente não fazer aquilo lá. Acho que eu estou atrapalhando a câmera aqui, me mexendo aqui, né? Acho que é melhor ficar parado. Eu preciso me deter no púlpito, entenderam, né? É isso aí. Não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro ele está andando, está indo junto. Depois ele gosta do negócio e fica parado. Está ali envolvido. E o terceiro estágio é 60. 60 na roda. Agora ele já está envolvido até a cabeça. Enquanto está andando, ainda tem chance da gente pegar ele e dizer: cara, vem cá. Agora, quando ele fica parado, fica olhando, fica se detendo naquelas coisas que o mundo faz, dali a pouco ele senta ali e a palavra de Deus não tem mais efeito sobre a vida dele. Alguns exemplos. Quando a gente anda, ou quando... Aliás, é importante dizer que esse salmo foi escrito para o povo de Deus. Então ele está falando aqui que aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta, é o crente. É a pessoa que é do povo de Deus. Porque o salmo foi escrito para o povo de Deus. Então, feliz sou eu, feliz é você, feliz somos nós, quando não andamos no conselho dos ímpios. Qual é o conselho dos ímpios? Tem muitos. Tem muitos. Alguns dos conselhos dos ímpios que têm entrado na igreja, no meio do povo de Deus, não faz mal se você se divorcia. Aproveita a vida, você é livre, você pode, desfrute. Quantas igrejas, eu dirigi uma igreja onde nós ficamos numa reunião de membros discutindo por horas se pode ou não pode divorciar. Eu fiquei pensando, gente, o que a Bíblia diz? E esse tipo de conselhos do mundo tem permitido chegar, ou tem se permitido chegar no meio da igreja. Aquele que se detém no caminho dos pecadores. Não faz mal se eu for em alguma festinha. Não faz mal se eu acompanhar meus colegas de trabalho para um happy hour. No final do dia, sair, dar uma beliscada aí numa bebidinha. Gente, são tentações que vêm sobre nós, e que se nós não nos firmarmos na palavra,
vai acontecer o terceiro episódio aqui. A gente vai sentar na roda dos escarnecedores. E muitas pessoas que são do povo de Deus acabam sendo envolvidas em situações na vida que, se tivessem se afastado das práticas do mundo, não estariam colhendo hoje consequências talvez doloridas na sua vida pessoal. Por exemplo, a pornografia. Eu tenho andado o Brasil inteiro, falando, conversando com os homens sobre o discipulado, sobre ter a intimidade na palavra do Senhor, inclusive alertando sobre os perigos da pornografia. E quantos me dizem: pastor, está difícil a luta. Eu cedi uma vez, entrei, e agora está difícil sair. Sentou na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus é muito clara. Eu aprendi, talvez muito tarde, mas aprendi que existe uma diferença entre alegria e felicidade. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Ele não fala tenham a felicidade. A alegria é aquilo que brota do nosso coração, de um coração agradecido, da convivência e pela convivência com o Senhor. Felicidade são aqueles momentos, aquelas circunstâncias que são produzidas ou são vivenciadas por um pouco tempo. Vou numa festa com os amigos, voltei feliz. E às vezes feliz é comparado de estar cheio, né, de embriagado. A felicidade é momentânea. A alegria vem do coração. E a palavra bem-aventurado aqui é no sentido de que você é realizado, você é feliz quando está nos caminhos do Senhor. Mas como eu vou ser feliz no caminho do Senhor se talvez toda a minha família ainda não é crente? Se todos os meus colegas da escola ou da faculdade ou do lugar de trabalho não são crentes? Pelo contrário, ao invés de me apoiar, ficam me tirando, ficam me zombando, ficam falando mal de mim. A palavra de Deus diz: feliz é aquele que não segue. Jesus nos alerta que no mundo nós teremos aflições. Então, no momento em que nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, nós vamos ter consequências nesse sentido. Alguém avisou você já disso? Estou avisando. A gente vai sofrer isso. A gente vai, por outro lado, se vivermos a nossa fé com santidade, com pureza, realmente crendo naquilo que a palavra de Deus diz, conforme Atos, os capítulos 2, 3, 4, e a igreja caía na graça do povo. A igreja não cai na graça do povo quando ela vive conforme o mundo.
a igreja vai ter um impacto na sociedade, na medida em que ela realmente se identifica com Cristo Jesus e obedece a sua palavra. E aí vem a segunda parte do salmo. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá fruto, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer, prosperará. Eu acho que, pelo tempo que eu estou aqui, desde sexta-feira, eu entendi melhor esse texto. Porque eu já soube que tem colheita de uva 3 vezes por ano. Tá? O melhor mamão a gente come aqui. Né? A melhor manga é exportada para nós lá no sul, daqui. Tá? Por quê? Produz, tem resultado. As irrigações nas plantações permitem isso. Assim é o crente baseado na palavra do Senhor. Versículo 2: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, o quê? Medita dia e noite. Josué capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Daqui a pouco quem fizer o curso dos guerreiros vai saber de cor, porque é um dos versículos que vão memorizar. Não se afaste do livro desta lei, antes medite nele dia e noite, procurando cumprir tudo quanto nele está escrito, e assim serás bem-sucedido. Você quer ter sucesso? Estude a Bíblia. Se quer ir bem na vida, faça o que a Bíblia diz. Meditar significa não só... Desculpa, eu vou fazer um gesto aqui, né? Não é isso que a Bíblia está falando. Né? Meditar é você ler a palavra, perguntar ao Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? Fazer perguntas para o texto. Buscar no texto a orientação do Senhor. Eu tenho experimentado, porque no curso de discipulado Cada Homem Guerreiro, a gente aprende a fazer a hora devocional. Abrir a Bíblia, fazer pergunta para o texto, escrever o que a gente está aprendendo e depois compartilhar com os outros no grupo. E alguns homens já me falaram o seguinte: pastor, é incrível que quando a gente abre a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, sabe que Deus fala com a gente também, não só com o pastor lá no púlpito. Você já teve essa experiência? Deus falar com você pela Bíblia? É bacana. É bom. E como é gostoso experimentar. Puxa, aqui a palavra de Deus me salvou de uma enrascada. Aqui a palavra de Deus veio à minha mente justamente naquele tempo de tentação, de provação, e ela me salvou da armadilha. Feliz, realizado, sucesso tem aquele que tem prazer na lei do Senhor. E quem fizer isso vai produzir frutos. Vai ter resultado na vida dele. A pessoa vai demonstrar isso pelas atitudes, pelo comportamento, pela maneira de falar, de se comportar, que realmente está em contato, que está meditando na palavra do Senhor.
texto bastante conhecido está em Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós temos pensamentos errados, a maneira de corrigir isso é estudando a palavra, memorizando a palavra, praticando a palavra, porque da mente ela vai para o coração e isso muda nossas atitudes. E sabe, um dos aspectos bacanas de estudar a palavra de Deus é que muda o nosso linguajar. As palavras se tornam doces, as palavras se tornam abençoadoras. Ao invés de eu sair gritando, brigando, discutindo com todo mundo, o meu coração vai estar cheio da palavra de Deus e a minha boca vai refletir isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus falou isso. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não lembro se eu falei para os homens, mas eu falei esses dias sobre isso. Uma das consequências de ter a palavra de Deus no nosso coração e que vai evitar a gente de falar coisas que não são agradáveis, é que se um dia nós formos afetados por uma doença chamada Alzheimer, o que vai sair da nossa boca nesse período da enfermidade vão ser as palavras de Deus. A gente tem uma médica neurologista amiga nossa. Ela tem conversado com a gente sobre isso e ela diz: é incrível que quando a pessoa chega nessa doença, ou é afetada por essa doença, a boca fala daquilo que estava guardado no coração há muitos anos. E a família passa vergonha. Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor. Ele prospera. Ele sabe cuidar da sua família. Ele sabe cuidar do seu dinheiro. Ele vai ser um bom empregado, um bom empregador. Ele vai criar os filhos com sabedoria, na disciplina e no temor do Senhor. A igreja toda saberá e verá os frutos e o resultado disso. Existem esses dois tipos de pessoas. Aquele que é o ímpio, aquele que não quer saber da palavra do Senhor, e no final do Salmo ele vai dizer que ele é levado pelo vento, né? E ele se perde. O apóstolo Paulo retoma esse pensamento e diz que aquele que não anda no temor do Senhor, que não se firma na palavra, ele é levado para todo quanto é vento de doutrina. Acredita em qualquer coisa. Até ele tenta mencionar a referência do versículo: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas não acha. Mas ele acredita que está na Bíblia. Mas por quê? Porque não estudou. E ele é levado pela correnteza. Mas o Senhor recompensa o caminho dos justos. Você quer viver bem? Você quer ter um casamento feliz, realizado? Você quer ter filhos abençoados que andem no caminho do Senhor?
medite na palavra, busque a palavra e faça dela o seu fundamento de vida. Ela revela o nosso pecado, sim, mas ela nos mostra o perdão de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. A palavra nos enfrenta diretamente, mas ela é o bálsamo, como o mel que cura. De que lado você está? Deus nos convida a andar na sua presença. Deus nos convida a termos intimidade com Ele. Uma das características do ser humano é que ele toma o jeito de com quem ele anda. A gente tem as tribos urbanas, né? Já ouviu falar? Os carinhos que só se vestem de preto, pintam o cabelo, né, de uma determinada cor, né? Tem corintiano aqui? Não, né? Nem flamenguista, eu acho que não. Mas as pessoas se identificam com um grupo. Tomam o jeito do grupo. Agora, quem anda com Jesus vai se parecer com Jesus. Toma o jeito de Jesus. Se torna no caráter de Jesus. Se identifica com o Senhor. E para chegar lá, é a palavra que nos leva nesse caminho. Quer ser parecido com Jesus? Não é com uma estalar de dedos. É o nosso esforço diário. É a nossa dedicação. É nós irmos para a palavra constantemente. Quando eu assumia um ministério em uma igreja, um dos versículos que eu falava no dia da posse era Atos 17, versículo 10. Porque os de Bereia eram mais nobres, porque conferiam dia após dia, para ver se aquilo realmente era assim. E feliz o pastor, cuja igreja confere na palavra se aquilo que está sendo pregado aqui é realmente aquilo que está na Bíblia. Essa igreja cresce, essa igreja se fortalece, essa igreja terá um impacto na sociedade para a salvação e transformação de vidas de muita gente. Bem-aventurados os que não se deixam levar por outros ensinos, mas constroem a sua vida na palavra de Deus. E que alegria será quando nós nos encontrarmos lá no céu. Valeu a pena, não é? Foi duro em alguns momentos, mas é compensador. Por quê? Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos chama para a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença nós somos abençoados. E, Senhor, que a Tua palavra ganhe lugar em nosso coração, em nossa mente. E mesmo que sejamos, por isso, até mesmo perseguidos, queremos ficar fiéis ao Senhor. Pai, derrame a Tua graça sobre essa igreja, sobre a sua liderança, para que a partir daqui muitas vidas sejam alcançadas para o Senhor,
por uma vida que segue a Cristo, por uma vida que se identifica com Cristo. E obrigado porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada, estamos juntos, um fortalecendo ao outro. Pai, obrigado pelo Teu Espírito que vivifica essa palavra em nossos corações. Ajuda-nos a permanecermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém.